mais uma superior aí, né? Uma rebarbinha, umas bolinhas sempre vai ter, então a gente tem que cuidar. Isso aqui com o rote aqui é um grampuí, né? E aqui só uma bateria nesses centrais de apoio para estabilizar, tá? Então praticamente vai segurar só nesses dois molares e aqui estabilizar nesses grampos de contenção, né? E nesse rote aqui, grampuí, tá? Então a gente vai cortar os sprue e ir tirando as bolinhas e mostrando aí como é que a gente faz a sequência, tá? Disco Ninja, sempre cuidando para cortar com um pouco de folga, né? Aqui esse sprue, como a gente injetou nessa barra inteira, com 2 sprues só aqui na posterior, 2 sprue 3,5, tá? Então é um pouco mais grosso, tá um pouco mais reforçado para cortar, mas a maneira de cortar é o mesmo, sem forçar, sem empurrar o sprue, sem muita pressão no disco, tá? Levada, né, de disco é para que o disco, a temperatura aqui na hora do corte tenha dado uma esfriada, não derreter ali o metal, não forçar demais, e para que faça um corte mais suave. Então é mais fácil de cortar, se faz menos força e o risco de dar o trancaço é menor, tá? 43 aqui, já gasto para a gente fazer o desgaste aqui dessa parte dos sprues, né? Dá para ver bem aí como facilita bastante o disco e saber usar o disco também, né? Então, para que a gente não tenha tanto trabalho, tá? A pedra já está usada, a gente vai fazer nas beiras aqui, né? Na rebarba, tirar essa beira e sempre tirando para fora, tá? Da barra para baixo aqui, para ficar sempre zerado essa inclinação para lá.
o que eu sempre falo é aproveitar a pedra, né? Aproveitar a borracha, aproveitar o instrumento que está sendo usado para fazer a agilidade maior possível, né? Para usar nos lugares. Então a gente vai fazer aqui, vai tirar as rebarbas, dar uma passada geral com essa pedra e depois a gente vai fazer mais cada detalhe, tá? Claro que nem sempre dá, né, para a gente fazer esses frisos e passar no mesmo sentido, porque às vezes tem alguma outra barra, mas quando der para passar tudo no mesmo sentido, fica bem mais fácil para vocês, tá? Facilita bastante. Então agora a gente vai passar aqui, tá? Então tem que cuidar, porque aqui já é uma região de apoio, tá? E já é um pouco fino, já foi feito para isso, porque ali tem um pouco de toque no dente, né? Então a gente tem que gastar o mínimo possível. Aproveita, já tira as rebarbas, tudo, né? Tira as bolinhas, né? Vai fazendo uma revisão geral, se der para encaixar ali nesse cantinho aqui, né? Nessa inclinação, a gente vai passar essa pedra, vai passar aqui um pouco nessa barra, que a barra tá bem com a rugosidade bem forte, né? Então a gente vai dar uma aliviada também. Então aproveite o máximo que der com a pedra da maneira que vocês acharem melhor, sem desgastar demais, tá? Principalmente no interior de grampo ou apoio. Aqui na barra, né, às vezes fica uma sujeirinha, alguma rugosidadezinha que ficou a mais, né, algum respingo de cera, então a gente tira com a pedra passando de leve para não tirar a rugosidade.
fazer um cantinho aqui dessa cela, tá? Ficou ali, a gente fez essa emenda aqui, tá? Para alimentar o rote e para ficar mais forte essa parte aqui. Então a gente emendou aqui embaixo e aí acabou estragando um pouco ali a beira da cela, do fio de acabamento. Então a gente vai passar o disco para ficar mais pronunciado lá para dentro, tá? Ali, agora a gente vai fazer uns cantinhos aqui com a cônica invertida. Ela vai encaixar assim, perfeito, tá? Agora eu vou fazer aqui esse friso aqui, deixar bem bonito, tá? Para vocês verem como a arte da PPR, do polimento, é uma arte bonita e dá para se ter uma satisfação trabalhando e dá para se ter uma renda, né, satisfatória aí com esse trabalho, tá? Então, aqui no Rio Grande do Sul, tá? Tem gente cobrando desde 15, 20, 30, 35 pila, tá? Então vai do polidor, se o polidor sabe fazer bem um polimento bonito e confiável, né? E com agilidade, e dá para ganhar um salário razoável trabalhando como gente aí dentro do horário normal, tá? Vamos passar essa aqui para fazer esse friso mais pronunciado aqui, mais bonitinho. A gente vai passar, eu acho que até o disco que é melhor, que aí frisa mais forte, só que tem que cuidar. Mas a gente vai passar o disco e daí a gente faz a divisão bem certinha ali, tá? Tá? Para fazer o friso, para facilitar a nossa vida ali, para ficar mais bonito, para vocês verem como é bonito uma peça bem polida, tá?
colocar agora uma pedra média para deixar mais quadradinho ali, tá bonitinho. Aí facilita para vocês verem, facilita para polir depois a borracha. Aqui, tá? Começa a aparecer aí a nossa peça, a gente vai passar broca, de repente tentar tirar um pouco dessas bolinhas que ficaram aqui. Nessas celas dificilmente não fica bolha, né? Mas dá pra gente tirar um pouquinho. Passar uma 703 aí, 702, quem tiver, né? Pra dar uma aliviada nessa barra aí e passar um...
passo a 703 ou 702 ali para ter um corte melhor aqui, para suavizar um pouco mais, tirar bem a sujeira, para o eletrolítico funcionar melhor e para a rugosidade não ficar tão forte, né? Senão acaba juntando sujeira, tá? Porque às vezes o paciente não é tão higiênico e acaba cometendo esse erro de deixar ficar suja a barra, tá? Então vamos passar mais uma pedra média, dar uma suavizada nela e a gente coloca no eletrolítico. Que eu fiz aqui? Eu passei toda a broca, né? Tudo por baixo, até um pouco na cela, umas limpezas. Passei aqui nesses apoios aqui dos centrais, tá? E toda a parte palatina inferior também. Para quê? Porque saia toda aquela casquinha, né? Aquela escóriazinha da fundição lá, para que o eletrolítico funcione bem melhor, tá? Então a gente dá um pré-brilho e aí o eletrolítico faz o seu acabamento melhor. E depois a gente vai fazer isso no resto na borracha aqui, de repente passar alguma outra pedra, se precisar também mais alguma outra broca. Então tem que ter a atenção, né, de passar sempre no mesmo sentido, tentar ter essa visão de o polimento se faz no mesmo sentido sempre. Claro que nem sempre vai se conseguir passar no mesmo sentido, ou às vezes pela prática se passa um pouquinho mais no contrário, ou se inverte, né? Tenta fazer da melhor maneira possível. Mas o mais eficiente é passar a pedra, todos os seus sentidos, né? Num sentido só. Eu vou passar um pouco da fina, tá? Para vocês verem a diferença que dá.
acredito que dá para ver bem, né, a diferença da visão aqui, os arranhões é bem menor, fica bem mais suave. Então a pedra fina facilita para cantinho, para fazer os acabamentinhos, né? Demora um pouco mais, mas fica para quem está começando principalmente, é o ideal porque ela corta mais leve, né? Não vai arranhar muito. Então, para quem está começando é melhor começar usando essa sequência de pedra, a grossa, a média e a fina. No eletrolítico, depois a gente vai fazer a adaptação e vai passar a borracha.